Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Frase do grande filósofo ateniense Platão. Professor Almir Rogério, é isso aí, galera. Que satisfação poder estar aqui mais uma vez no nosso humilde canal, mas sempre com o propósito e o compromisso de trazer o esclarecimento, trazer questões pertinentes da filosofia, trazer as inquietações, as provocações dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, e nós aqui com esse jeitão aqui, trazer o conhecimento, o esclarecimento, e quem sabe se aproximar, tocar até a verdade. Eu estou sempre acompanhado da minha caneca filosófica, a minha coruja aí sempre atenta aos grandes acontecimentos. E eu quero aqui manifestar mais uma vez de coração o meu agradecimento a todo mundo, a você que está aí, compartilhando, curtindo, comentando, mandando link aí para outras pessoas. Nosso canal aí tem 3 semanas e nós contamos aí com 170 inscritos. Então você que está inscrito aí, o meu muito obrigado. Tenho certeza que as nossas palavras aqui, as nossas reflexões vai te ajudar, vai contribuir muito no seu conhecimento e na sua formação. Eu comecei falando de filosofia, vou continuar falando de filosofia, mas como eu já antecipei aí para vocês nos outros vídeos, eu comprei um livro no ano de 2018, Eu li esse livro aqui, do professor Anthony Esolen, 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. Fiquei bastante preocupado, não vou esconder isso daí, e resolvi agora então fazer uma reflexão no sentido de advertência, no sentido de alerta, Você que é um educador, você que é um pai, você que é um formador. Então a gente vai percebendo que existem algumas estruturas, alguns atores, algumas coisas, a mídia social, que está fazendo às vezes um trabalho macabro, um trabalho de destruir a imaginação dos nossos filhos, das nossas crianças, confundir eles, trazer elementos que não têm valores, não existem princípios. E a nossa missão aqui é no sentido de advertir, de alertar você, tá certo? Esse livro aqui, se você puder comprar, compre, faça a leitura, você e a sua família aí com o seu filho, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. Nós já fizemos aí 5 vídeos, 5 reflexões, e a gente vai fazer então a 6ª reflexão hoje, O professor Anthony Esolen, ele trabalha, ele usa a nomenclatura método. Então hoje a gente vai falar do método 6, Menospreze todos os heróis. É bem verdade, galera, que eu não fico lendo aqui o parágrafo, não fico fazendo a leitura aqui, Eu leio, claro, eu li o capítulo e eu dou aqui algumas, eu dou aqui algumas ideias, Faço aqui, apresento aqui algumas reflexões que considero eu bastante oportunas. Então, para falar desse método 6, eu recorro então um pouco do comportamento ou das virtudes gregas. As 3 grandes virtudes gregas, bastante importantes e bom de se refletir em tempos atuais, elas se concentram na temperança, que diria eu que não é uma palavra do nosso cotidiano, Temperança, na coragem, que não significa valentia, eu sou brigão, sou corajoso, não é isso. E a sabedoria, mas eu tenho muito conhecimento. Às vezes você pode ter muito conhecimento, mas não é sábio, tá certo? Desculpa. Então eu vou comentar aí sobre as 3 grandes virtudes gregas para contemplar, este método 6, que está escrito aqui no livro do professor Anthony Esolen. Então,
temperança não é a palavra do nosso cotidiano, né? Então a gente pode entender que temperança, na perspectiva grega, significa autocontrole. Quer dizer, é o indivíduo que tem conhecimento de si mesmo, ele conhece as suas limitações, né? Ele conhece os seus medos, né? Ele não é dado aos vícios, não é dado às paixões. É um indivíduo que eu diria que tem uma vida equilibrada, não é? Então ele, com certeza, vivendo sobre essa batida da virtude grega, ele é capaz de ter uma vida saudável, né? Então a temperança é o primeiro ponto importante das grandes virtudes gregas, não é? Um segundo ponto, apresentado na perspectiva grega, é a coragem, né? Professor Almir, mas então eu sou um cara corajoso porque eu enfrento, eu brigo, eu reclamo, eu vou para cima. Não é nada, não é nesse sentido físico, né? A coragem aqui é a habilidade, não é? É a capacidade de enfrentar os problemas, não é? Nós teremos muitos problemas. Eu digo para os meus alunos, a galera aí do primeiro ano, eu sempre estou falando isso com eles, né? O segundo, o terceiro também, mas de modo especial a galera do primeiro ano. Falou, nós temos na nossa vida muitos obstáculos, muitos enfrentamentos, muitas situações de infortúnios. E se a gente não tiver capacidade, né, força no sentido de, olha, eu tomei um não, olha, eu fiz uma prova, não fui bem, olha, eu enfrentei uma situação, não foi legal. Quer dizer, se você vai parar na primeira, né, você não vai ter nem a habilidade, a capacidade, a coragem de enfrentar o problema. E às vezes está faltando isso daí. O indivíduo ele não conhece a si mesmo, não conhece as suas limitações, é dado às paixões. No primeiro ponto, o primeiro não que ele ouve, ele já para, quer dizer, não tem capacidade de continuar, ele não tem coragem, não tem habilidade de enfrentar os problemas, que falta muito hoje, tá certo? E uma das grandes virtudes gregas é a sabedoria. E você pode falar assim, professor, então quer dizer que a pessoa que tem o acúmulo do conhecimento, ela é sábio? Eu diria que não. Né? Você pode conhecer, eu sei que você deve conhecer, assim como eu conheço, pessoas que têm um conhecimento, né? Muito conteúdo, fala 2, 3 idiomas, não é mestre, é doutor, é isso, é aquilo, mas não consegue governar a própria vida, né? Não consegue tomar uma atitude prudente, não consegue tomar uma atitude sensata. Então sabedoria está aí. Eu tenho certeza aí que na tua casa, você que tem a graça ainda de ter o avô, avó, o bisavô, né? Perceba que ele tem sabedoria, né? De repente ele já viveu uma situação, fez uma experiência, às vezes uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, mas ele é sábio, porque a vida mostrou para ele através da experiência. Ele te dá uma resposta sensata, uma resposta que vai te direcionar para um caminho prudente. Então eu trago essas 3 virtudes que são importantes no sentido da gente olhar para elas, pelo menos, né? E se for o caso, tentar cultivar essas grandes virtudes. E por que não? Né? Ter autocontrole, né? Capacidade e coragem para enfrentar os problemas. E buscar a sabedoria, né? Buscar uma atitude sensata, prudente. Isso é importante, porque essas grandes virtudes, eu diria que ela é a roupagem dos heróis, não é? E o método 6 traz claramente, né? Menospreze todos os heróis. Então, o herói, seja ele da ficção, né? Professor, mas tem um herói da ficção, a gente sabe que é fantasia, que é o extraordinário, que é o sobrenatural. Mas eu tenho certeza que ele vai apresentar qualidades. Talvez essas qualidades que eu citei aqui. Ele tem conhecimento de si mesmo, ele é corajoso, né? Ele é sábio. E às vezes esse tipo de figura, né, ele é menosprezado, né? Agora, saindo um pouco da ficção, né, imagina na nossa realidade. Não, existem pessoas que podem ocupar muito bem esse papel de herói, né? Talvez os nossos familiares, não é, que conhecem a si mesmo, tem um domínio de si mesmo, não é dado às paixões, não é dado aos vícios, é uma pessoa exemplar.
Às vezes dentro da nossa família a gente tem uma pessoa assim, que é corajosa, que às vezes você faz aquela reflexão, nossa, se fosse eu não aguentaria. Ele está ali, ele está firme, é prudente, é sábio. Então tudo aquilo que é herói, eu tenho a sensação de que está sendo menosprezado. Eu tenho essa percepção. E qual que é o garoto que não tem uma admiração por um herói? Eu olho para o meu filho tem uma admiração por vários heróis, né? Talvez pela força, mas talvez pelo exemplo que ele pode dar, pelo, né, testemunho que ele pode dar, né, de prudência, de sabedoria, de controle, né? E eu também tenho a impressão de que existe há um passatempo muito forte no sentido de difamar, né, os grandes heróis, as grandes pessoas, né? Dá a impressão a ponto de que existe uma campanha para, vamos difamar a ponto das crianças odiarem essas figuras, né? Porque eu penso, né, os heróis, eles ensinam, e os ídolos, eles trabalham muito mais no sentido de ajudar a alienar as pessoas. Então, quando o método 6, na reflexão que o professor Anthony Ezzoli traz para a gente, menospreze todos os heróis, existe com certeza uma estrutura, uma fábrica, e às vezes a grande alavanca disso é a mídia, né, de fazer com que, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, né, eles desrespeitem as grandes figuras, não amem, não acreditem, né? E existe esse mecanismo, né, que você tira o herói, aquele que é referência, aquele que tem valor, aquele que tem princípio, você coloca os ídolos. E os ídolos, eles te levam muito mais para o caminho da alienação, não é? Do que do caminho do ensinamento. Olha que questão interessante nós refletirmos hoje no método 6, né? Menospreze todos os heróis. Eu tenho a clareza de que dentro da tua família, dentro do teu meio de convívio, você tem sim uma pessoa que você olha, pô, esse é um exemplo. Esse é uma pessoa, pô, meu pai, pô, minha mãe, pô, meu avô, pô, meu irmão. Ele enfrenta, ele vai, ele conhece os seus limites, ele consegue dar uma resposta prudente, sensata, ele é um sinal para mim. Ele é um farol nesse mundo, né, que sofre um contexto de desorientação muito grande. Ele é uma luz, ele é o grande farol que ilumina a minha vida. Agora eu lembro aqui, né, Jesus chega para Pedro, né? Pedro, nem conhecia, né? Jesus via Pedro ali na praia, né? Jesus chega e fala, Pedro, lança as redes. Senhor, passamos o dia todo, lança as redes, né? Pedro vai lá, né, recolhe ali as redes junto com Jesus, cheio de peixe. Imagina que alegria que aquele homem não teve, não é? Imagina quando ele olha para Jesus ali, esse é o farol, esse é o sinal, esse é a referência, que a partir de agora, né, eu vou voltar a minha vida para ele. Mas é isso aí, galera, né? Obrigado aí, você que ficou até agora aí, eu tô acompanhado aqui da minha caneca filosófica, tá certo? Obrigado mesmo aí por ter assistido a nossa reflexão, o método 6, né? Não esquece de compartilhar, tá bom? Não esquece de curtir, é isso? Não esquece aí de deixar o seu comentário também, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.